Capítulo 73. O que devemos? 21º dia da lua de sangue. Salme, inverno, ano 3081 após a perdição. Os dentes de Dalen batiam e sua respiração subia em jatos. Uma camada de geada cobria o chão, rangendo sob suas botas. Este inverno não tinha sido tão rigoroso quanto os outros que ele conhecera, mas os últimos dias haviam mudado isso. Fumaça subia das chaminés por toda Salme, braseiros ardiam nas ruas. O frio chegará durante a noite. Precisamos te dar um casaco, disse Nimara, caminhando ao lado dele, com Conal à sua esquerda. Já deveríamos ter feito isso há muito tempo. Vocês humanos são tão frágeis. Sempre com muito calor ou muito frio. 1. Dalen fez beicinho. E anões são tão burros quanto pedras. Todos nós temos nossas falhas, alguns de nós são apenas baixinhos. Cuidado com a língua, disse Nimara com um sorriso irônico. Conal permaneceu em silêncio enquanto caminhavam. O jovem era quieto, mas estava sempre ouvindo, sempre aprendendo, muito parecido com Dalen quando era mais novo. Eric sempre dizia o suficiente para os dois. Você está bem, Conal. O garoto assentiu com a cabeça, os dedos apertando firmemente o escudo Ordo Valtaran que Dalen lhe dera, obtido no último carregamento do Capitão Kiron. Está ficando pesado, não é? Conal balançou a cabeça negativamente, e Dalen sorriu. Você vai ter que largá-la eventualmente, ou não terá forças para carregá-la quando precisar. Dalen inclinou a cabeça na direção de Úric, um dos membros da Guarda Real de Belduara, que estava de pé nas muralhas da paliçada. Qual é o relatório? Perguntou Dalen ao chegar ao topo da escadaria, contemplando a paisagem devastada além, onde tocos de árvores derrubadas proporcionavam uma visão clara por centenas de metros. Muito pouco, Lorde Capitão. Não houve ataque nenhum ontem à noite. Nenhum? Absolutamente nenhum? Presumi que tinha dormido durante a batalha. Úric balançou a cabeça. Primeira vez em semanas. O homem torceu o pescoço e estreitou o olhar para Dalen. O que foi, Lorde Capitão? Não são boas notícias. Dalen soltou um longo suspiro. Os ataques de Urak têm sido leves ultimamente, disse Nimara a Úric enquanto Dalen olhava para o horizonte. Se eles não atacaram nada ontem à noite, isso sugere que tinham outras prioridades. Não tenho certeza se entendi. Camilin, Úric. Provavelmente significa que eles concentraram seus esforços em Camilin. Isso é ruim. É sim. Perdoe-me, Lorde Capitão, mas não estou entendendo. Bem, disse Dalen, cruzando os braços. Primeiro, há dezenas de milhares de almas em Camilin. Almas que estão enfrentando seus últimos dias, e não há nada que possamos fazer por elas. Segundo, se Camilin cair, os Uraks, juntamente com as forças que tomaram a cidade, encontrarão uma nova prioridade. Nós. E com o número de soldados em Camilin se unindo às suas fileiras, eles nos invadirão. Nossa única chance será se meu irmão chegar a tempo com o exército que ele traz. Dalen. Conal estava de pé com a mão apoiada nas pontas da paliçada. O que é isso? Dalen seguiu o olhar de Conal até um par de cavalos que galopavam pela colina baixa ao longe, a respiração formando vapores profundos, os cascos revirando a terra. Conforme os cavaleiros se aproximavam, Dalen gritou, abram os portões. Ele desceu correndo as escadas em direção ao quintal, vendo os grandes portões de madeira ainda fechados. Abram esses portões, seus filhos da puta! Ele gritou novamente. Um homem baixo, de cabelos grisalhos e barba espessa, estava de pé ao lado da barra de tração, olhando fixamente para Dalen. Você fala a língua comum, rugiu Dalen, virando-se para ele. Abra esses portões malditos. Mas e se for uma armadilha, meu senhor? E se? Dalen empurrou o homem para o lado e removeu a barra de tração, com Nimara, Conal e 3 dos Belduarans ajudando-o a abrir o portão bem a tempo para os 2 cavalos passarem a galope. Por favor, gritou um jovem ao descer do primeiro cavalo. Minha irmã precisa de um curandeiro. Ele apontou para o segundo cavalo, onde um homem segurava uma jovem junto ao peito, com sangue escorrendo abundantemente de um ferimento na lateral do corpo. Levem-na para o matadouro, disse Dalen a 2 dos guardas. E certifiquem-se de que ela seja levada até Anya. Ela não tem tempo. Ele se virou para os 2 homens. Um não tinha completado 20 anos, o outro talvez 40. Falem. Somos de uma aldeia a leste de Pirn, abaixo das montanhas Cúped, disse o homem mais velho. Estamos viajando há semanas. Uraks e bandidos estão por toda parte.
Ouvimos de um capitão de navio sobre um lugar seguro ao longo da costa oeste. Ouvimos dizer que Salme havia se tornado uma fortaleza. Alguém nos atacou na floresta a leste daqui. Destruíram nossas carroças e deixaram 5 de nós mortos. Viemos até aqui para pedir ajuda. Até onde? E quantos ainda estão vivos? A alguns quilômetros, não mais. Há 6 famílias. Quase 30 de nós, pelo menos, éramos. Somos comerciantes de peles e fazendeiros, não guerreiros. Por favor, há muitos feridos. Outros entraram no pátio, Erdart, Tarnpin, Lanan Alfan, e Arik Tomber e mais. Conte-me mais, disse Dalen. Como você foi atacado? Primeiro vieram os arqueiros, depois vieram com lanças. Quebraram as carroças, roubaram nossas peles, mataram qualquer um que tentasse impedi-los. O homem sustentou o olhar de Dalen enquanto falava, ignorando os outros. Meu irmão e a esposa dele estão lá. Aquela é a filha deles que você acabou de acolher. Por favor. E se os Uraks cruzarem o caminho deles? Então, quem quer que tenha atacado vocês, derrubou seus cavalos, dizimou seu número e simplesmente os deixou lá. As palavras de Erdart não eram uma pergunta. Dalen se virou para Nimara. Busque Iorin e Almer. Ele olhou para Urik. Vá. Encontre Tanon e Canvin, junto com outros 5. Vamos embora agora. Isto é claramente uma armadilha, disse Erdart. Aposto que não há 50 bandidos à nossa espera na floresta. Então você não vem. Ah, eu vou, disse Erdart com um sorriso. Só queria ter certeza de que todos sabíamos o que nos esperava. Você não pode ir, disse Iarik Tomber, aproximando-se de Erdart. Não pode, perguntou Dalen. Vai me impedir. Iarik passou a língua pelo céu da boca em frustração. Salme é nossa prioridade. Você e seus Belduaranos são nossos melhores lutadores. Seria uma idiotice perdê-los caindo em uma armadilha que já sabemos que está armada. Ainda bem, Iarik, que não é a sua coragem que impede essas muralhas de caírem. Dalen olhou para Conal, que ainda segurava seu escudo. O que fazemos quando as pessoas precisam de nós, Conal? Fazemos o que temos de fazer, Lorde Capitão. E por que o fazemos? Fazemos isso porque temos que fazer, respondeu Conal. Fazemos isso por causa do que aconteceria se não fizéssemos. Bom rapaz. Bom rapaz. Dalen sorriu para Iarik. Se eu seguisse sua lógica, ancião Tumber, eu não estaria em Salme. Estaria com meu irmão e meu pai, e uma lâmina Urak provavelmente já teria separado sua cabeça do seu pescoço. Dalen se virou para os outros. Espalhem a notícia. Preciso de 50 homens aptos dispostos a cavalgar. Partimos imediatamente. Luz filtrada através da dobra de AR acima de Asdalen, Nimara. Tanon, Urik e 10 homens e mulheres de Salme seguiram a cavalo pelo caminho de terra batida que atravessava a floresta. O homem que havia pedido ajuda, Owen-Tá, cavalgava à esquerda de Dalen. Ali, sussurrou Owen, apontando para um grupo à distância, aglomerado em torno de carroças, com forçados e foices nas mãos. Pelo menos 6 estavam encostados nas carroças, feridos, e mais corpos jaziam ao redor deles. Dalen levantou a mão e o grupo parou. 16, sussurrou Tanon. 4 cavalos mortos, pelo que parece. Não são flechas Urak, são muito pequenas. Conseguiríamos ver essas flechas monstruosas daqui. O grupo estava todo aglomerado em volta da carroça central, com as armas improvisadas apontadas para fora. Dalen aproximou seu cavalo do de Owen. Eu não queria dizer isso antes e dar àquele idiota do Iarik a sensação de estar certo, mas Owen, isso é certamente uma armadilha. E se foi você quem a armou, cometeu um grave erro. Eu vou te matar, não tenha dúvidas. Em defesa do meu povo, não hesitarei. O homem engoliu em seco. Não fui eu que fiz isso. Juro pelos deuses. Dalen olhou nos olhos dele. Aeson sempre acreditara que a alma de um homem residia em seus olhos. Dalen tendia a concordar. Bandidos. Owen assentiu com a cabeça. O que eles te disseram? Owen olhou para o chão e depois para cima. Disseram para cavalgarmos para o leste. Disseram para não pararmos até chegarmos à cidade. Disseram que precisávamos trazer você aqui ou matariam minha família. Dalen assentiu lentamente. Ele já suspeitava disso. Os bandidos da região estavam cada vez mais inquietos. Comida era escassa, e segurança e abrigo, ainda mais.
Soldados capturados de Salme podiam ser trocados por bastante carne e pão. Agradeço sua honestidade. Mas se você mentir para mim de novo, eu acabo com a sua vida. Entendeu? Quando o homem assentiu, Dalen prosseguiu. Eles vão armar essa armadilha assim que acharem que estamos mais vulneráveis. Quando eu gritar seu nome, quero que você coloque o máximo de pessoas possível dentro das carroças, entendeu? Sim. Mas, eu sei lutar. Você já matou muitos homens, Owen? Perguntou Dalen, passando os dedos pela crina do cavalo enquanto falava, apreciando o toque suave. Não, nenhum. Sim. E o sangue deles manchava seus sonhos. Você é fazendeiro, não é? Comerciante de peles, meu senhor. Uma boa profissão, disse Dalen com um meio sorriso. Esta é a minha. Você coloca seu pessoal dentro das carroças. Eu cuido de mantê-los vivos. E você pode usar essas peles para ajudar a manter o povo de Salme aquecido, combinado? Owen assentiu com a cabeça. Dalen manteve uma das mãos erguida enquanto acariciava o pescoço do cavalo e sussurrava alto o suficiente para que os outros ouvissem. Estamos caminhando para uma emboscada. Essas pessoas são a isca. Mantenham-se juntos. Usem as carroças e as árvores como cobertura e não se isolem. Não pretendo resgatar essas pessoas, apenas perder mais dos nossos. O que estamos esperando? Sussurrou um dos homens de Salme. Dalen não respondeu, não até ouvir um agudo agau-agau romper os sons naturais da floresta. Isso, sussurrou ele, gesticulando para que os outros o seguissem. Quem está aí? Gritou um dos homens perto das carroças, apontando um forcado surrado para Dalen. Dalen Virandran de Salme. Fomos informados de que você precisava de ajuda. Enquanto Dalen falava, ele examinava a floresta ao redor, vendo sombras se moverem atrás de arbustos e árvores. Uns 30, mais ou menos, sussurrou para Nimara, que puxou seu cavalo para perto do dele. Não mais. Sim, respondeu ela, sem nunca encontrar o olhar dele. Espadas, machados e arcos. Vi 2 com armas de aço, os outros com roupas de couro. Definitivamente bandidos. Desorganizados. Cansados. O que você acha que eles querem? Sussurrou Tanon. Nossos equipamentos e nosso dinheiro, e provavelmente nos trocarão de volta para Salme por comida e suprimentos. Vamos garantir que isso não aconteça. Ele inclinou a cabeça na direção de Owen. O homem empurrou o cavalo para a frente. Jaqen, sou eu. Conseguimos. Owen. O homem, Jaqen, baixou forcado, com os olhos arregalados. Lana. Akon. Lana está com o curandeiro. Akon está bem. Enquanto os dois conversavam, Dalen desmontou do cavalo, seguido por Nimara, Tanon, Canvin e Urik, com os guerreiros de Salme logo atrás. Dalen os havia instruído a fazer isso. Ao armar uma armadilha, era importante que a isca fosse o mais tentadora possível. Owen olhou para Dalen, mas Dalen balançou a cabeça levemente, sussurrando a palavra espere. O homem inclinou-se para Jaqen, sussurrando algo em seu ouvido. Essa era a parte que Dalen detestava, a espera. Felizmente, os bandidos se mostraram impacientes. Um galho estalou, seguido pelo farfalhar das folhas, pés ansiosos demais e mãos denunciando seus donos. Owen, agora! Enquanto Dalen gritava, uma flecha passou zunindo perto de sua cabeça e se cravou na lateral de uma carroça, gritos e urros ecoando da mata ao redor. Homens e mulheres em trajes de couro surrados irromperam de seus esconderijos, espadas e machados em punho. Owen e seu grupo se esconderam dentro e debaixo das carroças, alguns deles resistindo bravamente, com forçados e foices em mãos. Os guerreiros de Salme se reuniram ao redor de Dalen, Nimara e os Belduaranos. Almas com aço nas mãos sempre foram perigosas, mas esses homens eram bandidos, não soldados, e se moviam como tal. Dalen saltou para frente, desembainhando as lâminas e girando-as. Seu pai sempre detestara quando ele fazia isso. Era desnecessário e inútil, mas era um hábito. O primeiro bandido tentou apunhalá-lo com a espada, mas ele girou a cintura, virou a lâmina para baixo com a espada na mão direita e cravou a segunda no peito do homem. Arrancou-a e, em seguida, abriu a garganta do homem com a outra lâmina, fazendo o sangue espirrar no rosto do segundo bandido. Antes que Dalen pudesse dar mais um passo, Erdart e Tarmpin irromperam das árvores atrás dos bandidos, acompanhados por 20 guerreiros. Erdart esmagou o rosto de uma mulher com a face serrilhada de seu martelo e, em seguida, cravou a ponta no peito de outra. Gritos ecoaram atrás de Dalen quando Jorvil Ernin, Karatain e alguns outros atacaram pelo flanco oposto.
A melhor maneira de escapar de uma armadilha era, muitas vezes, armando outra. O pânico se espalhou entre os bandidos. Eles agora estavam em menor número, em desvantagem tática e completamente em desvantagem numérica. Um grito surgiu à esquerda de Dalen, e ele se virou para ver 4 homens em trajes de couro escuro, com os rostos sujos de terra e suor, arrastando 2 crianças e um homem para longe das carroças, com facas e machados encostados em suas gargantas. Se fizerem mais um movimento, seus filhos da puta, nós cortamos a garganta deles, gritou um dos homens, com o cabelo raspado para trás com uma lâmina e os olhos selvagens. Enquanto o homem rugia a ameaça, Eldar chutou outro homem no peito e golpeou com o martelo uma garganta exposta. Estalo! O corpo ficou mole. Ele ergueu o martelo e apontou para os 4 homens com os reféns. Se vocês encostarem um fio de cabelo neles, eu quebro todos os ossos de vocês. Começo pelos dedos dos pés e vou subindo. Dalen lançou um olhar de soslaio para Eldar. O homem era uma fera diferente no calor da batalha, como se um espírito o possuísse. Vocês estão em desvantagem numérica, disse Dalen, dando um passo à frente e empunhando suas lâminas. Vários dos bandidos ajoelharam-se ao seu redor, com o aço afiado em seus pescoços. Se vocês os ferirem, nós os perseguiremos e vocês morrerão. Deixem-nos ir agora, vão embora, e decidiremos o seu destino em outra ocasião. Os 4 bandidos olharam para eles, cada um sem saber o que fazer. O homem que havia falado cuspiu na terra, apertando a lâmina do machado com tanta força que fez sangrar a garganta do menino que segurava. Não confio em vocês nem um pouco. Larguem suas armas e ajoelhem-se, ou este menino vai sangrar. Você acha que isso é uma negociação? Dalen deu mais um passo, sem nunca desviar o olhar do homem. Se você os matar, não terá nada. Já vi muitos mortos na minha vida. Você se parece com eles. Ele continuou se aproximando, enquanto os bandidos recuavam. Sua mão está tremendo, disse Dalen, inclinando a cabeça para o lado. Cala a boca, porra! Rugiu o bandido, desembainhando a faca novamente e arrancando um grito da criança. Os outros bandidos fizeram o mesmo, mas em vez de se aproximarem, como soldados treinados fariam, eles se afastaram ainda mais. Em situações como esta, consigo distinguir rapidamente entre verdadeiros guerreiros e escória. Dalen deu mais um passo, observando a vegetação se mover atrás dos bandidos. Todos os outros permaneceram de pé, observando. Nimara se aproximou a poucos passos atrás dele, e Eldar circulava ao redor. Gostariam de saber o que é. Cale a boca, seu filho da puta, e largue essas armas, rosnou um dos outros bandidos, cravando os dedos no rosto do homem que segurava. Eu juro pelos deuses. Os verdadeiros guerreiros se voltam para dentro e se erguem. Eles olham para aqueles ao seu redor. Covardes, como vocês, avaliam suas próprias chances de sobrevivência, de fugir, de abandonar seus companheiros à morte. Ele apontou a lâmina para os pés deles. Parece-me que cada um de vocês está pronto para fugir, mas nenhum de vocês está pensando nos outros. Não são o tipo de companheiro que eu gostaria de ter ao meu lado. Enquanto os bandidos se entreolhavam, Iorin e Almer saltaram dos arbustos atrás deles, golpeando com machados a carne dos prisioneiros. 2 dos homens caíram, e os cativos se libertaram aos gritos. Dalen avançou e desferiu um golpe de ombro no homem cativo, desequilibrando o bandido. Ele transferiu o peso para o braço esquerdo e deslizou a lâmina pela abertura entre o braço e o torso do prisioneiro, encontrando carne do outro lado. Ele puxou a lâmina e se virou para encarar o último homem, apenas para assistir, chocado, enquanto o bandido passava a lâmina pela garganta da criança, fazendo o sangue jorrar. A criança caiu para frente, agarrando o pescoço. Dalen congelou por um instante, com o coração afundando. Ele viu o sangue e soube que o menino não tinha chance. Quando a criança caiu no chão, ele empurrou tudo para baixo e saltou para frente, guardando as espadas e correndo atrás do bandido. Dalen o alcançou em questão de segundos, atingindo-o pelas costas. Ambos caíram no chão, mas Dalen reagiu mais rápido. Ele agarrou o bandido pela gola da camisa e desferiu um soco em seu rosto. Repetidamente, osso se chocava contra osso e Dalen sentia sua pele se abrir. Os olhos do menino brilharam em sua mente, o sangue jorrando. Algo dentro dele tomou conta, algo primitivo. Ele não conseguia parar. Quando Dalen se viu montado no peito do bandido, a mão latejando, o peito arfando, o homem era um cadáver com o rosto desfigurado como se tivesse sido atingido por um coice de cavalo. Ele se arrastou até ficar de pé, virando-se para ver Eldar parado atrás dele, os lamentos de um pai enlutado ecoando pela floresta. Você está bem? Perguntou Eldar,
olhando para o cadáver ensanguentado. Dalen balançou a cabeça negativamente. E você? Eardard fez o mesmo. Mas seguimos em frente. Fazemos o que temos que fazer. Eardard assentiu com a cabeça, soltando um longo suspiro. Fazemos o que temos que fazer. 8 prisioneiros, disse Tanon, aproximando-se de Dalen e Eardard. Os demais estão mortos. O que vocês querem fazer com eles? Dalen olhou para os bandidos ajoelhados. Eram homens de aparência selvagem, cobertos de cortes e lama, sangue e sujeira. Ele respirou fundo algumas vezes e então chamou Canvin, gesticulando para Owen e seu grupo. Levem essas pessoas de volta para Salme. Certifiquem-se de que sejam alimentadas, banhadas e encontrem um teto para elas. Imediatamente, Lorde Capitão. Dalen viu Conal montando um cavalo e se preparando para partir, com os olhos fixos nos corpos. Dalen havia ordenado que ele ficasse para trás durante a luta, mas era bom para o jovem ver coisas assim. Aeson fizera o mesmo com Dalen e Eric. O mundo era um lugar cheio de escuridão e morte. Não adiantaria nada fugir dele. Você não, Conal. Você fica. Quando os outros saíram, restaram apenas Dalen, Tanon, Eardard, Nimara, Conal, Iorin, Almer e Caratain. Não temos lugar para eles em Salme, disse Cara, olhando para os bandidos, que estavam enfileirados de joelhos. Não podemos ter demônios dentro e fora dos muros. Concordo. Dalen cerrou os dentes. Alguns instantes de silêncio se passaram entre eles, e Dalen conseguiu apontar o momento exato em que Conal entendeu o que aconteceria a seguir, arregalando os olhos. Eu farei isso, disse Tanon, colocando a mão no pomo de sua espada. Dalen balançou a cabeça e deu um passo à frente. Olhou para os 8 homens. Os Uraques devastam estas terras e Eferia está em chamas. E mesmo assim, vocês escolhem atacar os fracos. Escolhem tomar o pouco que os outros têm em vez de construir algo próprio. Há homens que tomariam suas armas e os mandariam para o deserto, que desembainhariam suas espadas. Eu não sou um desses homens, e não posso libertá-los apenas para vê-los atormentar e assassinar as almas que passam por estas terras. Por favor, implorou um dos bandidos. Por favor, não. A garganta de Dalen apertou, e por um instante ele ouviu os gritos e viu as chamas furiosas de Belduar e das batalhas noturnas em Salme. Ele reprimiu tudo. Não sinto prazer nisso, mas faço o que devo. Horas depois, Dalen estava sobre as muralhas de Salmé. Ao pôr do sol, o oceano Antigan se tingia de amarelos e laranjas cintilantes. O vento trazia um frio cortante, o ar gélido acariciando sua pele. Sua mão tremeu um pouco quando ele levou o frasco à boca e bebeu um gole generoso, cerrando os dentes enquanto a bebida queimava ao descer. Parecia-lhe estranho ter algo tão belo quanto aquele oceano cintilante em um mundo repleto de tanto horror. Enquanto as ondas batiam contra os cais, Dalen ouvia os gritos dos bandidos em sua mente, ouvia o som da lâmina cortando carne e osso. Ele fizera a escolha certa. Salme não tinha capacidade para deter tais homens, e ele não podia libertá-los sabendo que continuariam a matar, roubar e massacrar qualquer um que passasse pela floresta. Em outra época, ele os teria deixado ir embora. Mas não desta vez. Era tempo de guerra, tempo em que cada escolha importava. O povo de Salme estava sob sua responsabilidade, e ele precisava fazer o que fosse melhor para eles. Isso não tornava as coisas mais fáceis, porém. Depois de um tempo, Nimara juntou-se a ele no muro, de braços cruzados, enquanto observava as ondas ondulantes cintilarem como vidro estilhaçado. Quantas vidas você tirou? Perguntou Dalen, juntando as mãos atrás das costas. Muitos, ela respondeu. Nem me lembro quando perdi a conta. São rostos demais para lembrar. Eu já tinha matado 50 homens quando completei 18 verões. Nimara roçou o dedo em vários anéis de ouro presos em seu cabelo. Você é um bom homem, Dalen. Nem sei mais o que é isso. Dalen tomou outro gole da bebida forte que Shola Olten havia preparado no De Rustichel e ofereceu a Nimara. O anão aceitou sem hesitar. Você consegue dormir à noite. Macio e tranquilo. Dalen balançou a cabeça negativamente. Então você é um bom homem. Eu teria feito a mesma escolha antes. Não havia nenhum caminho em que deixá-los viver tivesse um final feliz. E quase me esqueci. Aquele comerciante de peles, Owen, pediu-me para lhe entregar isto. Dalen virou a cabeça e viu Nimara tirar uma mochila de lona pesada dos ombros. Ela revelou um grosso manto de pele de lobo cinza e preto. Era enorme. Ela entregou-lhe a capa dobrada e ele a desdobrou,
admirando o trabalho artesanal e o peso. Ele diz que há mais 30 como essa, um presente para quem você achar que merece. Um agradecimento por salvar a família dele. Dalen puxou a capa em volta dos ombros, sentindo o calor envolver seus ossos. Ele encheu os pulmões com o ar gélido. Combina com você, disse Nimara. Dalen deu-lhe um meio sorriso. Você acha que algum dia vamos esquecer? Esquecer o quê? Tudo o que fizemos. Você acha que quando tudo isso acabar, nós vamos poder simplesmente sentar e... Desculpe, eu só... Nimara apertou a mão dele, os dedos deslizando entre os seus. Acho que nunca vou esquecer os rostos ou os gritos, mas espero que um dia eu consiga me perdoar o suficiente para morrer feliz. A guerra transforma todos nós em monstros, mas também nos mostra quem somos e as coisas pelas quais vale a pena lutar. Passei a vida inteira em guerra, disse ele, apertando a mão de Nimara. E mesmo assim, você continua sendo gentil, esperançoso e verdadeiro. Venha, está frio e preciso de calor. Nimara puxou a mão de Dalen, mas ele permaneceu firme. Só preciso de mais um pouco de tempo. Ela não discutiu nem tentou convencê-lo do contrário. Simplesmente permaneceu onde estava, com os dedos entrelaçados nos dele. Sabe o que mais me assusta? Perguntou ele, olhando para as ondas. Não tenho certeza de quem sou sem esta guerra. O que sou eu sem uma espada na mão? E se eu precisar dela? E se tudo o que eu tiver a oferecer a este mundo for a morte?